silêncio que se seguiu ao impacto foi mais aterrorizante do que o próprio rugido dos motores falhando minutos antes. Em um instante, o mundo de Nikolai deixou de ser composto por telas de radar de alta tecnologia, coordenadas de satélite e comunicações criptografadas para se tornar uma vasta, indiferente e impiedosa tela branca. Ele era um oficial de inteligência de elite, um homem cuja carreira fora construída sobre a manipulação de segredos que moviam as engrenagens invisíveis das nações. Mas agora, essas mesmas mãos treinadas estavam cobertas de sangue quente e óleo hidráulico, tremendo incontrolavelmente sob o frio cortante do Círculo Ártico. A aeronave clandestina, que deveria cruzar a fronteira invisível sob o manto protetor da noite, jazia agora como uma carcaça de metal retorcido no coração de uma zona morta geográfica, um lugar onde os mapas oficiais terminavam e o esquecimento humano começava sua guarda eterna e gélida. Nikolai sentiu a pressão do ar gelado invadir seus pulmões, uma sensação de agulhas de vidro perfurando seu peito a cada respiração curta e dolorosa. Ele sabia, com a precisão de quem conhece cada parafuso daquelas máquinas sofisticadas, que o erro técnico que derrubara seu voo era estatisticamente impossível. Os sistemas de navegação eram redundantes, a manutenção era obsessiva e o piloto era um dos melhores quadros do setor. No entanto, lá estava ele, o único sobrevivente cercado por destroços fumegantes e o cadáver de seu colega de missão. O rádio estava morto, uma massa de fios derretidos e transistores estourados. Mesmo que funcionasse, o silêncio absoluto era, paradoxalmente, sua única proteção contra algo muito pior que a hipotermia severa. Nikolai transportava dados militares críticos em um dispositivo criptografado preso ao seu peito, segredos que poderiam desmantelar alianças globais e derrubar ministros poderosos. O território onde caíra era patrulhado por uma facção paramilitar secreta, sombras mercenárias que não faziam prisioneiros e cujas ordens eram claras. Qualquer rastro de sua agência deveria ser eliminado da face da Terra imediatamente. Emitir um sinal de emergência convencional ou disparar um sinalizador de resgate seria assinar sua própria sentença de morte antes mesmo que o gelo terminasse o serviço. Nas primeiras 48 horas, a luta foi puramente visceral, um embate entre a biologia humana frágil e a física implacável da natureza. A temperatura despencou para 40 graus abaixo de zero, e cada movimento era uma agonia que testava os limites de sua consciência. Nikolai tinha um ferimento profundo na coxa esquerda, rasgada por um fragmento de fuselagem, e costelas que gritavam a cada tentativa de se manter minimamente ereto. No entanto, a decisão de não morrer entre aqueles destroços foi tomada não pelo intelecto superior, mas por um instinto primitivo de preservação que ele nem sabia possuir. Antes de continuarmos essa jornada épica de resistência, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este relato. A esperança de Nikolai, no entanto, sofreu um golpe devastador ao amanhecer do terceiro dia de isolamento. Ele rastejou até o que restava do compartimento de carga, esperando encontrar os kits de sobrevivência e as rações de emergência que poderiam sustentá-lo por meses. O que encontrou foi o primeiro grande microclímax de seu pesadelo, o incêndio pós-impacto, que ele pensara ter controlado a tempo, havia consumido silenciosamente toda a seção de suprimentos vitais. O que restava eram cinzas amargas e o cheiro acre de plástico e comida desidratada carbonizada. Sem comida, sem abrigo térmico adequado e com pouca munição, a realidade se impôs com a força de uma avalanche. Sentado sobre a neve dura, Nikolai começou a conectar os pontos com a frieza técnica de um analista de inteligência veterano. A rota modificada de última hora por seus superiores, o sistema de segurança que falhou sem um único alerta prévio e a total ausência de qualquer tentativa de resgate por parte de sua própria agência. Uma suspeita gélida começou a se cristalizar em sua mente cansada, mais fria que o próprio permafrost. Sua própria nação, a estrutura pela qual ele sacrificara a juventude e a convivência com sua filha pequena, o havia enviado em uma missão de sacrifício deliberada. Ele não era um herói voltando para casa. Ele era um arquivo vivo e inconveniente que precisava ser sumariamente deletado. Eles esperavam que o deserto branco fizesse o trabalho sujo por eles,
enterrando Nikolai e seus segredos sob camadas eternas de gelo e esquecimento. Mas enquanto olhava para o horizonte infinito, Nikolai sentiu uma fúria silenciosa substituir o medo. Ele percebeu que sua caminhada não seria de dias ou semanas, mas possivelmente de uma vida inteira de solidão absoluta. Ele se levantou, usando um pedaço de metal como bengala improvisada, e deu o primeiro passo em direção ao vazio, ciente de que o tempo deixaria de existir como ele o conhecia. O tempo, no Ártico, não se mede por relógios convencionais, mas pela profundidade da geada que se acumula nas pálpebras e pela frequência com que o sol decide aparecer no horizonte. Para Nikolai, os meses iniciais foram uma batalha técnica exaustiva contra a entropia. Contudo, logo a aritmética dos dias dissolveu-se em uma névoa de sobrevivência puramente instintiva. O oficial de inteligência, outrora mestre em decifrar códigos complexos e analisar fluxos de dados geopolíticos, agora dedicava sua mente brilhante a tarefas primitivas e brutais. Ele aprendeu a ler as nuances do gelo, a entender o sussurro do vento que precede uma nevasca assassina e a transformar o que restava da civilização em ferramentas de resistência. A cada passo na imensidão branca, sua identidade anterior era descascada até que restasse apenas o núcleo duro da persistência humana. A solidão tornou-se uma entidade física, uma presença pesada que se sentava ao seu lado durante as longas noites polares. Nikolai notou que o som de sua própria voz soava estranho, ecoando contra as paredes de gelo como se pertencesse a um fantasma ou a um estranho de passagem. Para não esquecer a articulação das palavras, ele narrava suas ações em voz alta, discutindo memórias com as sombras projetadas pelas chamas fracas de suas fogueiras improvisadas. O medo de perder a sanidade era uma vertigem mental constante, assombrando-o mais do que os lobos que rondavam seu acampamento. Ele criara uma rotina rígida, uma engenharia de sobrevivência baseada no reaproveitamento de destroços que o destino espalhara por aquela terra esquecida. Em sua errância, Nikolai encontrou o que parecia ser um cemitério de metal. Bunkers subterrâneos da Guerra Fria, relíquias de uma paranoia antiga, que serviram como seu santuário em meio ao vácuo de civilização. Nestes túmulos gélidos, descobriu componentes de satélites obsoletos e eletrônicos militares descartados. Com a paciência de um relojoeiro e o desespero de um condenado, canibalizou fios, baterias e placas de circuitos para criar sistemas rudimentares de purificação de água e pequenos aquecedores catalíticos. Cada pequena vitória tecnológica era um adiamento da sentença de morte que o frio tentava lhe impor. Ele era um artesão das sombras, transformando lixo eletrônico em fôlego de vida. No entanto, a vontade de viver frequentemente vacilava diante da fome extrema. Houve momentos em que o descanso eterno parecia uma promessa sedutora, um alívio para os ossos que doíam e para a mente que latejava de exaustão. A tentação de fechar os olhos e permitir que o gelo o abraçasse era um canto de sereia constante. Cada batida do coração era um protesto contra o fim. O que o mantinha de pé era uma teimosia visceral e a imagem recorrente de sua filha. O rosto dela começava a desbotar nas bordas de sua memória, como uma fotografia exposta ao sol. Mas o sentimento de sua mão pequena segurando a dele ainda era real. Essas pílulas de sua vida anterior eram agora sua única bússola moral. Fragmentos de um mundo que parecia ter existido em outra galáxia. A verdadeira escala de seu isolamento foi revelada quando ele tropeçou em uma instalação de pesquisa soviética abandonada, camuflada sob a neve e repleta de segredos químicos letais. Ao explorar os corredores silenciosos, Nikolai percebeu que aquele era um campo de testes para armas biológicas esquecidas. Foi entre documentos amarelados e frascos quebrados que ele encontrou o ponto de ruptura de sua realidade. Um calendário de parede, ainda pendurado em um escritório mofado, marcou o início de uma contagem que o fez cair de joelhos. Ao comparar as datas com seus registros mentais, o choque o atingiu com a força de um trovão. Ele não estava ali há meses, mas sim há mais de uma década. O mundo lá fora havia seguido em frente por 10 anos enquanto ele apodrecia no gelo. A percepção de que sua filha agora seria uma mulher e que seu país poderia nem mais existir da mesma forma fragmentou o que restava de sua estrutura psicológica.
Ele era um anacronismo vivo, um espectro de uma era extinta caminhando sobre um presente desconhecido. Contudo, o destino ainda guardava uma revelação sinistra. Em uma manhã de céu limpo, sob a luz pálida do dia ártico, Nikolai encontrou algo que congelou seu sangue. Pegadas humanas recentes na neve virgem. Não eram botas de exploradores. O padrão do solado e a distribuição do peso indicavam um movimento tático, silencioso e profissional. Nikolai percebeu que não estava mais sozinho, e quem quer que estivesse ali não viera para resgatá-lo, mas para caçar o que restava de seu passado. A caçada havia começado no coração do inverno eterno. As pegadas táticas que Nikolai encontrara na neve não eram de caçadores, mas o rastro de um mundo que o havia enterrado em vida. Ele agora era uma silhueta quase mítica, uma massa de peles de rena e cicatrizes endurecidas pelo gelo, movendo-se com a cautela de um predador através das bordas descongeladas do permafrost. Seus olhos, estreitados por quase 3 décadas de claridade branca, finalmente captaram um brilho antinatural no horizonte. Não era o gelo recortado de uma crista, mas uma agulha prateada e elegante perfurando as nuvens baixas. Uma torre de comunicação moderna. Ela pulsava com uma luz azulada que ele nunca vira, um batimento cardíaco digital e frio que sinalizava seu retorno violento a uma civilização que ele não mais reconhecia. À medida que se aproximava das margens da sociedade, um zumbido baixo e constante vibrou no ar gélido. Uma pequena forma negra cruzou o céu com uma precisão que desafiava as correntes de vento. Um drone. Nikolai agachou-se instintivamente, segurando os restos enferrujados de sua pistola de serviço. Uma peça de sucata inútil comparada ao olho mecânico que pairava acima. Ele percebeu naquele instante que seu conhecimento de elite era agora um fóssil. Os códigos de criptografia que ele protegera com o próprio sangue por 27 anos eram roteiros primitivos. A tecnologia pela qual ele quase morrera era apenas lixo eletrônico. Ele era um espectro carregando os segredos de um homem morto para um futuro que o havia ultrapassado em velocidade e frieza. A transição final aconteceu sob seus pés cansados. O estalo seco da neve deu lugar à textura áspera e sintética do asfalto negro. Nikolai ajoelhou-se e pressionou sua palma calejada contra a estrada. O material estava morno, exalando um cheiro de óleo e progresso que o atingiu como um soco. Por um momento, o peso de 27 anos de silêncio absoluto desabou sobre seus ombros. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era um viajante do tempo. Quando os faróis de um veículo de patrulha finalmente varreram sua figura maltrapilha, ele não correu. Ele permaneceu de pé, um titã primitivo, sob o brilho ofuscante dos feixes de LED, esperando o confronto final com seu próprio destino e com as mudanças do tempo. Os homens que saltaram do veículo pareciam soldados de uma ficção científica. Seus uniformes eram pixelados, suas armas compactas e silenciosas, emitindo bips que Nikolai nunca ouvira em sua vida anterior. Quando gritaram ordens em uma variante linguística que evoluíra e mudara sutilmente, Nikolai respondeu com a voz rouca e gutural de quem não falava com outro ser humano desde o fim do século passado. Eles não viram um oficial de inteligência ou um herói de guerra. Viram um indigente, um louco vindo do gelo. Ele foi detido e algemado com tiras de plástico que pareciam teias de aranha perto das correntes de aço de sua memória, sendo jogado para dentro de uma cela estéril onde o ar cheirava a antisséptico. Dentro de uma sala de interrogatório sem janelas, a verdade revelou-se mais brutal do que o vento ártico. Um oficial jovem, nascido anos depois da queda de Nikolai, deslizava dedos rápidos por uma tela de vidro transparente e brilhante. Nikolai? Ele morreu em um acidente de treinamento há 27 anos, disse o oficial com a voz desprovida de qualquer empatia. Medalha póstuma concedida. Família devidamente compensada pelo Estado. Nikolai olhou para um arquivo digital e sentiu o coração falhar. Lá estava ela, sua filha. Não era mais a criança de mãos macias que ele deixou, mas uma mulher com fios brancos no cabelo e uma vida inteira construída sobre a sua ausência absoluta. Para o mundo, ele era apenas um fantasma assombrando o próprio túmulo. Contudo, Nikolai ainda guardava uma última arma, um segredo que o gelo não conseguira congelar.
No cerne de sua memória, ele preservava uma sequência numérica, um código de segurança máxima desenhado para uma crise geopolítica que nunca ocorreu, mas cujos dados ainda podiam incinerar as fundações do novo governo. Ele usou esse fantasma para negociar sua liberdade. Em uma reunião privada com homens de terno que temiam o passado mais do que o futuro, ele trocou os segredos dos traidores por sua sobrevivência e por uma pensão vitalícia para a filha que nem sabia que ele estava vivo. Ele não buscou vingança sangrenta, mas a redenção amarga de quem finalmente venceu a morte. Nikolai caminhou para fora, em direção à cidade de vidro e sinais, um estranho em uma terra que não tinha lugar para ele. Ele sobrevivera ao gelo, à fome e à loucura, apenas para descobrir que a guerra que ele lutara era uma nota de rodapé em um livro esquecido. Valeu a pena? A pergunta ecoava enquanto ele observava o pôr do sol sobre um horizonte desconhecido. A resiliência humana não se trata de vencer, mas de recusar-se a ser apagado da existência por completo. Se você curte nosso conteúdo, então mergulhe no nosso universo ligando as notificações no sininho que logo tem mais.